Olá, meus alunos, tudo bem? Espero que sim. O assunto que nós vamos tratar hoje é colisão. É um assunto que, assim, costuma assustar. Se você falar com o pessoal de outras faculdades que estão fazendo computação gráfica, diz, eu fui bem em computação gráfica até chegar em colisão não sei o que e tal. É puro preconceito. Colisão não é uma coisa difícil. Talvez seja um pouco trabalhosa, mas não é difícil. Então, fiquem tranquilos que vocês vão entender tudo com calma e vai dar tudo certo. Então, a colisão, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que a colisão em computação gráfica, ela não é uma coisa real. A colisão é um cálculo. Por quê? Porque quando eu colido na vida real, por exemplo, eu bato com a raquete numa bolinha de tênis ou algo parecido, eu tenho um objeto de verdade colidindo com outro objeto de verdade. Aqui o que eu tenho são pixels que são iluminados em determinada cor. Então eles não existem de verdade. A colisão tem que ser um cálculo. Olha, se a raquete estiver nessa posição e a bolinha estiver naquela outra posição, isso quer dizer que a raquete e a bolinha estão se tocando. E aí eu programo um efeito para isso, tá? Então aqui eu comecei com um programinha onde eu faço uma colisão muito simples. Muito simples. Eu vou fazer a colisão de dois quadrados. Então aqui no início eu nem vou comentar muito, porque isso aqui vocês estão careca de ver. Eu tenho falado sempre, né? Coloquei as bibliotecas, coloquei o tamanho da janela, criei uma variável de ponto flutuante translação, que está começando em 0. Aí aqui tudo, suporta janelas, suporte a RGB, single, a janela do tamanho que eu coloquei, a posição 100%, o nome da janela, e eu vou chamar as funções de teclado, de tela, de display e um loop para eu redesenhar toda vez que eu mudar a janela de lugar. Pois bem, então na função de teclado eu coloquei o quê? Primeiro eu dei uma espécie de menu aqui, onde eu digo que se eu bater 1, o objeto vai para a esquerda. E se eu bater 2, vai para a direita, eu não coloquei aqui no menu, podia ter colocado. Pois bem, aí eu coloco aqui, se eu pressionar a tecla 1, a translação é translação menos 1. E aí eu escrevo quanto vale a translação. Se eu pressionar 2, é translação mais 1. Então aumenta 1. Ok? Muito bem. E aí o redisplay para ele redesenhar depois disso. Só isso que é de teclado. A função, qual que vem depois? Acho que é display, né? Tela. Função tela. Tela deve só fazer o seguinte, deve só abrir a matriz de projeção, limpar a matriz de projeção, ligar as ortogonais de acordo com o tamanho da janela e pronto. Aí depois sim vem a função display. Essas funções, pessoal, estou passando rápido, porque não são novidades, não é coisa que vocês não viram ainda. Isso aí vocês estão careca de ver, tá? Então vamos lá. A função display abre a matriz de modelagem e limpa a matriz de modelagem. Aí olhem só, a primeira, agora começa o assunto novo. Eu vou desenhar dois quadrados na distância de 10. Eu vou fazer um e vou dar um espaço de 10 pixels lá, né? E vou fazer o outro, 10 pixels não, 10 valores lá no ponto cartesiano, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou, se a distância, se a translação, variável translação, aquela variável global, portanto, for menor que 10, eu quero que a cor da tela de fundo seja RGB azul, tá? Ela seja azul, ok? Agora, se a distância não for maior que 10, eu quero que seja branco, certo? E aí eu mando limpar a tela. Bom, depois que eu fiz isso, eu coloco o plano cartesiano no meio da janela, de novo determino que a viewport era o tamanho da tela que eu criei,
e chama a função de desenhar. Normalmente, quando você está fazendo, não sei vocês como estão fazendo os trabalhos, assim, estão se organizando. Alguns alunos eu tenho visto que têm feito como eu falei, outros não. Eu, quando fiz essa matéria no passado, eu fazia uma function para cada desenho. Então, tem que desenhar uma casinha com sol. Então, tinha function casinha, tinha function sol, tinha function cerquinha. Bom, aqui eu fiz uma função de desenhar, então, porque é um desenho só. Então, começa com a translação em 0 e eu faço um quadrado, tá? Então, determino a cor do quadrado aqui, vermelho, né? E menos 100, 100, menos 5, 100, menos 5, 0 e tal, eu fiz o quadrado. Aí, eu faço o quê? Eu faço uma translação de acordo com a translação, ela vai ter no eixo X um movimento de acordo com o que eu digitar lá naquela entrada de teclado, né, que ela vai mudar a variável global. E aí eu faço um quadrado aqui, ó, de mesmo tamanho, tá? Então, fim. E aí depois que eu acabei a função de desenhar, ele provavelmente vai, ó, executar o desenho. Vamos executar o programa agora, para vocês verem. Então, aqui está os dois quadrados. Se eu aperto 2, o quadrado amarelo se afasta. Se eu aperto 1, o quadrado amarelo se aproxima. Vejam que eu determinei, eu não tenho movimento para cima e para baixo, só tenho para a esquerda e para a direita. Então, vejam que eu determinei que se a minha translação no quadrado amarelo for maior que 10, isso quer dizer que eles estão se tocando. Eles não estão se tocando ainda, porque olha aqui na variável translação minha, ela está em 7. Ó, vou aproximar 8, vou aproximar 9. Vejam que ainda tem um risquinho azul entre os dois. A hora que quando a translação chegou em 10, eles se tocaram de fato e o efeito que eu queria que fosse feito no desenho seria mudar a tela de fundo. Poderia ter feito um efeito de que um desaparece, poderia ter feito o efeito de que, sei lá, desenhar uma explosão, ou não sei o que. O efeito, vocês vão programar o efeito, o que acontece quando eles se tocam, certo? Então, essa colisão aqui é uma colisão muito simples de se programar. Por quê? Porque eu sei aonde que está a borda do quadrado vermelho e eu sei onde é que está a borda do quadrado amarelo. Então, eles são dois objetos muito simples de se programar. Não é tão simples assim quando eu tenho, por exemplo, um círculo. Por quê? Porque nós vimos que o círculo a gente calcula com base no raio dele. Então, a posição que eu sei bem correta do círculo é o centro do círculo, não a borda do círculo. Professor, mas se eu fiz o círculo com base no raio, basta eu somar o raio de um círculo com o raio do outro, eu sei que eles colidiram. Exatamente. Inclusive eu tenho um programa que eu fiz assim, mas que não é o certo. É um programa que eu fiz, que vocês vão ver, e ele vai servir de introdução para o que mais eu tenho a dizer para vocês sobre colisão. Me dê um tempo enquanto eu carrego outro programa, vocês não precisam ficar gastando tempo no YouTube para isso. Muito bem, coloquei o novo programa no Visual Studio. Não se preocupem que eu vou deixar os dois programas para vocês no Classroom, embora esses dois programas para a aula de hoje sejam quase inúteis. Eles são muito mais para mim explicar o que eu quero que vocês entendam do que porque eles serão úteis como eram os outros. Então aqui fiz a mesma coisa, eu peguei o programinha atual e ao invés de fazer colisão de dois quadrados, farei de dois círculos. Então eu incluí a biblioteca matemática, defini o π e defini um valor da variável translação em 110, uma variável global. Aqui tudo é assim...
igual que a gente sempre tem feito, né? Receitinha de bolo, tá? Aí vamos lá ao que é diferente nesse programa. Então aqui 1 para ir para translação diminuir 1, então ele vai para a esquerda, e 2 para a translação aumentar em 1, então ele vai para a direita. Ele não vai para cima e para baixo porque eu não programei isso aqui ainda, tá? Aí depois eu chamo a variável tela, a function tela, que só crio os valores ortogonais e limpo a matriz de projeção. Depois eu chamo a função display, que aqui nós temos uma modificação. Então ele abre a matriz de modelagem, tá? E limpa a matriz de modelagem. Aí eu estou dizendo o seguinte: se a translação menos 100 for maior que 0, tá? A variável translação, portanto, ela for um valor maior que 100, né? Menor que 100, desculpa. Então ela vai manter a cor de fundo em azul. Se não, ele vai mudar a cor de fundo para branco, tá? E aí ele faz a limpeza da tela com aquela cor que o if determinou ali, né? E coloca o plano cartesiano no meio, deixa configurado para ser uma viewport do tamanho da janela e começa o desenho. Como que é o desenho que eu fiz? Tá? O desenho que eu fiz, ele é um círculo, tá? Vamos começar aqui do começo da função. Então, eu coloquei a grossura da linha em 2, porque eu quero que ela seja um pouquinho mais grossa, tá? E isso aqui eu não sei se eu já expliquei para vocês. Bom, GL Line Width é a grossura da linha, tá? Aí eu criei uma float, que é a quantidade de pontos que vai formar o círculo, 100, e criei um ângulo, raio de x, raio de y, tá? E fiz um translate de menos 100 no eixo x. Aí eu coloquei o seek point igual a 100, já não precisava nem ter colocado, já estava ali em cima, né? O raio de x em 50, o raio de y em 50. Então será um círculo perfeito, porque ele vai ter o x e o y igual no raio, tá? E ele vai ser formado por 100 pontos. Aí você já deve ter feito aqui a maneira de desenhar um círculo, é um line loop, com esse for aqui, desenhando o círculo, calculando onde vai cada um dos pontinhos, tá? Com cosseno do ângulo, etc e tal. Aí, para a gente ter uma base da onde é que é o meio do círculo, eu fiz uma linha que vai ser do ponto 000 até o tamanho do raio, tá? E aí depois eu fiz uma movimentação de 100 para o lado e fiz um outro círculo também, tá? E também outra linha, ok? Então vamos observar esse programa em execução. Sim. Então eu tenho aqui um círculo vermelho e aí eu fiz uma linha do centro dele até o tamanho do raio. Então é até aqui. Eu fiz um círculo amarelo e fiz uma linha do centro dele para a esquerda até o tamanho do raio, ou seja, aqui. Então nós podemos entender que a distância entre esses dois círculos aqui a colisão será detectada não quando uma borda tocar na outra, mas quando o centro do círculo vermelho tiver a menos de 100 do centro do círculo amarelo. Aí vai ser uma colisão. Entendendo o que eu quis dizer? Porque eu não sei onde que está exatamente, qual que é a coordenada exata dessa bordinha aqui, ou desta bordinha aqui. Eu sei a coordenada exata do centro do círculo vermelho e do centro do círculo azul. Então, se eu coloco 2, eles se afastam,
Se eu coloco 1, eles se aproximam. Vamos ver, ó. Então, agora eles estão quase encostando. Quanto que é a distância? A distância entre o raio deles é 110. Eu coloquei aqui no printf aqui para vocês poderem ir lendo as legendas aqui, ó. O raio de cada círculo é 50. Portanto, 50 mais 50 é igual a 100. Então, olha, a distância entre eles é 105, 104, 103, 102, 101. Agora, se eles se aproximarem mais 1 milímetro que seja, eles vão se tocar. Ó, se tocaram, eu calculei que eles se tocaram, mas por causa do quê? Por causa do valor da variável translação, que é 100, ó. Então, eles estão se tocando. Ok? Então, vejam bem que esse programa aqui funciona muito bem, assim como foi o do quadrado. Mas agora vocês mesmos devem estar percebendo que esse programa aqui só funciona se os dois círculos estiverem exatamente alinhados no eixo X. Porque se esse círculo aqui tivesse um pouco para cima, ele podia chegar até quase o meio do outro círculo aqui, sem se tocar. Ó, a borda desse círculo podia estar aqui, ó. Eles não iam se tocar, né? Se o círculo tivesse mais alto aqui, ó, eles podiam passar um pelo outro, eles não iam se tocar porque um estava passando por baixo, o outro por cima. Então, esse cálculo da colisão do círculo que eu fiz aqui, embora seja muito elementar, ele não serve para a colisão de círculos, porque ele só funcionaria nessa situação que estou desenhando agora aqui. A situação em que os dois círculos estão alinhados no eixo X, certo? Professor, e se não fosse bem um círculo, se fosse oval, se fosse isso, se fosse aquilo? Tudo isso vocês têm que achar um cálculo que leve em conta o formato do objeto para que, por meio matemático, vocês descubram a colisão. Mas o círculo é importante você saber como é que o círculo se colide. O quadrado é óbvio como ele se colide, né? Porque a borda do quadrado é um valor que você determina. Agora o círculo não. Então vamos conversar um pouco sobre a colisão em círculos, certo? Depois que nós conversarmos sobre a colisão em círculos, eu vou conversar com vocês sobre o desempenho do processador no cálculo de colisão, que também é uma coisa que assim, queima as pestanas dos desenvolvedores de motor de jogos. Por isso que o motor de jogos valoriza tanto, assim, a física do motor de jogos é perfeita, não sei o quê, por causa da colisão. Mas vamos lá, ver, apresentar. Então, colisão em círculos. Como é que eu vou poder calcular a colisão de círculos? Tá. Para isso, nós vamos usar a famosa fórmula de trigonometria, que é o Teorema de Pitágoras, que é que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Ok? Então agora vocês programem a colisão de círculos e até a próxima aula. Não, tô brincando. Eu vou mais para frente na explicação. Fiquem tranquilos. Então vejam bem, o quadrado deste valor aqui mais o quadrado deste valor aqui é igual ao quadrado deste valor aqui. Então, obviamente, se eu quiser um valor de verdade e não o quadrado dele, eu tenho que tirar a raiz. Então, hipotenusa ao quadrado igual ao cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado, é a mesma coisa que eu falar que a hipotenusa é igual à raiz quadrada do cateto A mais o cateto B. Isso é a mesma coisa. Só que cateto é uma coisa que incomoda, porque no primário o pessoal explica meio correndo isso, e cateto é o nome de um bichinho da fauna brasileira também. Então isso acaba que muitas vezes o pessoal não assimila muito bem. Então agora é a hora de nós conversarmos sobre isso com calma, tá? Então vamos lá. O cateto A e o cateto B, a gente tem como saber eles, porque ele é o eixo X, o eixo Y, no caso que eu estou apontando aqui, e o eixo X do outro sentido, tá? Então, para mim fazer o círculo, sei o valor do eixo X
e do eixo Y. E ele é o quê? Ele é o raio do círculo que eu desenhei. Então, aqueles meus círculos, no meu exemplo ali, onde eles se tocavam, eu, inclusive, fiz uma linha. E que tamanho era aquela linha? 50. Então, o cateto A e o cateto B, eu sei, eles são 50, tá? No meu círculo, ok? E vejam só, se eu tive que desenhar aqui essa linha daqui até aqui, eu sei que ela é 50, certo? E daqui até aqui, eu sei que é 50, tá? Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu elevo ao quadrado esse valor, elevo ao quadrado esse valor aqui, tiro a raiz, e se for menos de 100, é sinal de que essa linha, esses dois círculos aqui, estão se tocando. Essa linha preta aqui é a hipotenusa. E a hipotenusa, se ela for menor que 100, é sinal de que eu tenho uma colisão no círculo. Ok? Vocês conseguiram entender? Porque eu sei esse tamanho aqui que é 50. Eu sei esse tamanho aqui que é 50. Mas e aí que tá? E essa parte aqui, ó, que eu não sei? Isso aqui eu vou extrair da posição em que o círculo está dentro do meu plano cartesiano. Então vejam só, observem, o cateto 1 é a diferença entre a coordenada x dos círculos, tá? Então a coordenada x desse círculo aqui, a coordenada x, ou seja, nesse sentido aqui, tá? E a coordenada x desse aqui, a diferença entre eles é o cateto 1. E o cateto 2 é a coordenada y. Então, a coordenada y aqui, do centro do meu círculo aqui, mais a coordenada y do centro desse círculo aqui, ela é o cateto 2. Depois disso, eu faço o quê? A conta será a seguinte. O cateto 1 será o centro do eixo x do primeiro círculo, mais a translação no eixo x do primeiro círculo, menos o centro do eixo x do segundo círculo, mais a translação do segundo círculo. Isso aqui vai me dar o cateto 1. O cateto 1 é o cálculo de tudo que for x, tá? Ok? O centro do primeiro ciclo mais a translação do primeiro ciclo, menos o centro do segundo ciclo, mais a translação do segundo ciclo, isso tudo é o cateto 1. E a mesma ideia com o cateto 2, só que é com y, ok? Então a distância entre esses dois círculos é a raiz quadrada do cateto 1 vezes cateto 1, que é o equivalente a fazer o quadrado, né? Mais cateto 2 vezes cateto 2, que é o equivalente a elevar ao quadrado. Ok? Então ficou fácil de calcular a distância agora, tá? Eu posso fazer uma colisão assim, ó. Se a distância for menor que o raio do 1 mais o raio do 2, aí eu faço o que for a colisão. Aí ele desaparece, ele dá uma mensagem na tela, ele muda a cor de fundo que o professor fez e tal. Ok? Agora, pessoal, preste atenção do que eu não fui completo na minha explicação. Do jeito que eu falei, funciona muito bem se todos os círculos estiverem no mesmo quadrante. Então vamos pegar aqui o plano cartesiano. Se o meu primeiro círculo está, por exemplo, aqui no ponto A e o segundo círculo está no ponto B, eu só faço esse cálculo aqui direto, tá? O centro do eixo x mais a translação, menos o centro do eixo 2, mais translação, e o y, translação e tal. Por quê? Porque os valores vão ser todos com o mesmo sinal. Ou serão todos positivos, ou serão todos negativos. O problema é se eu tenho um círculo que está num outro quadrante. Aqui, ó, por exemplo, se um tiver aqui, for o B, por exemplo, o centro do círculo verde ali for o B, e o centro do círculo amarelo for aqui o D, eu tenho valores no eixo X negativos para o quadrado amarelo.
Então eu tenho que fazer o quê? Para mim calcular a distância, eu tenho que fazer com que isso seja compensado, com que esse negativo se some com o positivo aqui, né? Então, vocês vão ter que achar um jeito de normalizar isso, tá? Vão ter que achar um jeito de normalizar. Muito na ciência da computação é usado para normalizar elevar ao quadrado e tirar a raiz. Você tira o sinal daí, né? Então, por exemplo, se eu estou num negócio que está a menos 10. Se eu fizer menos 10 vezes menos 10, eu tenho menos 100. Aí eu tiro a raiz disso, né? Eu tenho o 10 sem sinal nenhum, tá? Então, a ideia da colisão dos círculos talvez o mais difícil da colisão dos círculos seja normalizar, colocar todos saber quando eu tenho que diminuir um do outro ou tenho que somar um do outro, tá? Porque se eles estiverem em quadrantes diferentes, isso terá que ser feito, tá bem? A atividade que vocês têm que fazer é colidir os dois círculos, deixar um círculo no centro do desenho, deixar o círculo aqui no centro do desenho, tá? E o outro círculo eu quero ter os 4 movimentos para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, e em qualquer ângulo eu quero vir daqui e eu quero colidir com ele aqui, eu quero que ele detecte a colisão, ou daqui até aqui eu quero que ele detecte a colisão, ou saindo de baixo para cá que ela detecte a colisão. De qualquer lugar que eu ando, eu posso rodear ele aqui quantas vezes quiser. A hora que eu colidir, eu quero que ele detecte a colisão. E aí, sim, vocês podem pintar a tela de fundo, podem desenhar um rostinho feliz, podem fazer o que vocês quiserem na colisão, tá? Isso não é importante para mim, o tratamento da colisão. E sim que vocês calculem essa situação aqui do slide que eu estou passando para vocês agora aqui, que é descobrir a hipotenusa, descobrir se a hipotenusa aqui é menor que 100, tá? Ou menor que a soma dos dois círculos, porque se forem círculos de tamanho diferente, por exemplo, esse aqui for 50, esse aqui for 20, aí a colisão se dá quando a hipotenusa é 70, não é isso? 20 de um mais 50 do outro, 70 é sinal que colidiu, se os círculos forem em tamanho diferente. Ou se eles estiverem vindo por ângulos diferentes, não é? Então eu sempre tenho que saber a soma dessa diferença aqui, para mim poder calcular a hipotenusa. Esse é o exercício. Professor, e por que é que o pessoal que desenvolve jogos valoriza tanto a física? Vejam bem, esse cálculo que eles vão fazer quando ele colidir, ele não é um problema de tempo real. Por quê? Porque como a minha movimentação é feita lá, uma setinha por vez, etc e tal, dá tempo dele fazer todo esse cálculo da hipotenusa aqui e sobra muito ainda tempo, certo? O problema começa, e é por isso que os motores de jogos falam tanto de colisão, quando eu tenho isso aqui, sniper. Essas armas de sniper são armas nos joguinhos, por exemplo, que elas são armas que obviamente são gráficas, computação gráfica, o que está acontecendo aqui, tá? E elas têm um alcance muito alto, muito alto. Como é que eu faço para essa arma ter um alcance muito alto? Eu faço que quando eu dispare, quando eu clique lá com o mouse e execute um disparo, tá? A bala saia, o objeto bala saia da arma numa velocidade muito alta, porque aí a gravidade, a física, etc e tal, elas levam muito tempo para trazer ela para baixo, para ela cair. Então, o que acontece é que essas armas, em primeiro lugar, nos jogos, tá, elas são armas de muito dano. O pessoal calcula lá que se acertar com essa arma, morre muito fácil. Tá. E segundo lugar, para alcançar, que nem aqui, ó, o cara tirou de cima da montanha, acertou um cara do outro lado ali. Elas têm que ter uma velocidade muito alta da bala, tá? Bom, e onde é que começa? Olha aqui, vamos ver mais um caso. Tá pegando paraquedas com os sniper do cara ali, né? Só em jogo mesmo.
né? Vamos ver se tem mais algum aí. Kind of kick it, take our time here. This next circle's gonna be rough. O que vai acontecer aqui? Eu não assisti esse vídeo ainda. That's pretty crazy. Bom, That was pretty crazy. agora eu não vou perder mais tempo no vídeo. Então, o que acontece com essa bala? Ela se desloca no plano cartesiano numa velocidade muito alta, muito alta. Então, vamos supor que ela leve o tempo para atravessar um alvo, ela leva lá 2 milissegundos para atravessar o alvo. E vamos supor que o motor gráfico do jogo calcule todas as coordenadas, todos os desenhos, etc e tal, calcule isso a cada 10 milissegundos. Isso quer dizer que eu tenho mais de metade da chance da bala atravessar o adversário, enquanto o processador calcula outras coisas. Então a bala pegou lá no alvo, atravessou o alvo, e quando o computador calculou a posição da bala de novo, ele já tinha passado do alvo. Então foi como se a bala fosse fantasma atravessando o alvo. Lembre-se que a colisão na computação gráfica ela não é real. É só os pixels que estão desenhando. Mesmo aqui nesse jogo, isso aqui é tudo um desenho, isso aqui não é de verdade. Então, isso é uma preocupação que o pessoal que faz jogos tem. Por isso que, então, aqui ó, eu tenho o Unity 3D. O Unity ele é um motor gráfico, ele é um programa onde todas essas coisas de computação gráfica elas são colocadas aqui na forma de funções. Ó. Eu posso pegar nesse componente aqui ó, e colocar uma física nele. Ó. Física, rigid body. Tá? Ele já tem rigid body aqui, tá? Mas eu posso colocar rigid body quer dizer corpo rígido, tá? Então, quando normalmente as pessoas pegam uma arma dessas de sniper, uma arma que tem uma bala muito rápida, muitas vezes a detecção de colisão, você está vendo aqui a detecção de colisão? Eu tenho que mudar ela no software de discreta para contínua ou até mesmo para contínua dinâmica. Tá, então aqui nesse momento, se eu estou com uma arma de sniper, eu mudo aqui essa opção do rigid body para contínuo dinâmico, que ele vai calcular muito mais rápido, tá, a posição desses objetos, tanto da bala quanto do alvo, para que ele detecte a colisão dos objetos com mais facilidade. Senão pode acontecer isso, de calcular a bala antes dela atingir o alvo, e aí calcula todo o resto do jogo, e depois calcula a bala de novo depois que ela passou do alvo. Então a pessoa acertou, mas não levou. Né? Então tem essa... É por isso que a colisão é tão comentada no desenvolvimento de jogos. Não é porque é difícil, é porque ela... quando tem essas munições rápidas, essas coisas rápidas ali, você corre esse risco muito grande disso acontecer, né? E aí eu chamo a atenção para vocês para jogos como foi o Free Fire. O Free Fire é um jogo de tiro que tem sniper e que roda numa infinidade de celular, inclusive os modelinhos mais simples, tá? Então, nessas horas a gente percebe a potência que tem os processadores hoje em dia, tá? Que ele consegue calcular o disparo, lá, o movimento da bala, calcular se atingiu o alvo e tal, mesmo com um processadorzinho de celular. Isso é impressionante, não concorda? Pois bem, eu vou colocar para vocês esse slide aqui da colisão de círculos e vou colocar esses dois códigos fontes que eu usei hoje para vocês ali no Classroom. Eu acho que dependendo dependendo da pessoa, ou como que eu vou achar um termo melhor, dependendo da dificuldade do código fonte, é possível que vocês me procurem pedindo ajuda. E eu vou achar, inclusive, estranho se vocês não pedirem ajuda. Quer dizer que eu estou explicando muito melhor do que eu imaginava, tá?
Então eu não me importo, me procurem pelo Zap, me procurem por e-mail, me procurem pelo Classroom, me procurem por telefone, para onde for eu ajudo vocês na brincadeira da colisão, tá? Mas se vocês conseguirem fazer sem ajuda, postem lá os dois círculos se colidindo, um círculo fixo no meio e o outro que gira ao redor, e quando toca o círculo do meio, há uma reação qualquer de colisão. Tá bem? Então, bom trabalho para vocês. Esse trabalho, como dá mais tempo, acho que eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem. É um dos últimos trabalhos 2D que eu vou dar para vocês. Depois vamos partir para o 3D. Tchau, tchau.